Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, vamos conduzir o livro de Tobias, capítulo 1, dos versículos de 16 ao 18. Nos dias de Salmanassar eu tinha feito muitas esmolas a meus irmãos de raça, dava meu pão aos famintos e roupa aos que estavam nus. E quando vi o cadáver de algum dos meus compatriotas jogado para fora das muralhas de Nínive, sepultavam. Enterrei igualmente os que Senaqueribe matou, quando regressou da Judéia em fuga, depois do castigo que lhe mandou o rei do céu. Por causa de suas blasfêmias, Senaqueribe em sua ira mandou matar muito dos israelitas. Então eu retirava seus corpos para dar-lhes sepultura. Senaqueribe os procurava e não mais os encontrava. Aqui propriamente nos traz, a respeito de Tobit, que era um homem totalmente íntegro aí na presença de Deus. Pagava o dízimo, dava esmolas, e dos versículos aqui 16 ao 18, podemos ver propriamente a questão da caridade, e era realmente isso que o Senhor colocava em meu coração. Meu irmão e minha irmã, na situação que você está vivendo hoje, talvez possa estar lhe parecendo o fim, mas você já parou para pensar que tem irmãos e irmãs em situações muito piores que a sua? Precisando aí de um acalento, de um ombro amigo, de uma oração, precisando aí de uma conversa simples, mas acolhedora sua? Então, quando achamos que a nossa situação está indo de mal a pior, se a gente parar para pensar, tem irmãos e irmãs mais necessitados e principalmente em situações muito, mas muito piores que a nossa. Então hoje, meu irmão e minha irmã, que possamos entrar em oração e não só pedir por nós, mas também pelos mais necessitados, que é assim que eu faço todos os dias. Então, talvez você esteja aí doente, talvez você esteja em alguma situação de até mesmo desespero, no fim de um relacionamento, em meio a traições, mas pare para pensar em quantas pessoas estão em situações piores nesse momento, passando fome, dormindo aí em locais que a gente jamais queria nem passar perto. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de fazer a caridade. Não vira o rosto aos mais necessitados. Aqui o nosso irmão, talvez o nosso irmão Tobit, aqui ele fez coisas que jamais eu e você teríamos coragem de fazer, de enterrar alguém. E aqui por caridade, por amor, por compaixão, por ser temeroso a Deus, por ser íntegro na presença de Deus, ele os fazia. Sem nenhum medo, mas com amor. Que lindo exemplo esse daqui. Então que possamos refletir, em meio a toda a nossa situação, que a gente possa parar e analisar que ela é nada, diante de tanto sofrimento que estão aí muitos irmãos e irmãs, precisando aí de uma oração, precisando de tanta coisa. E eu não falo aqui só de irmãos e irmãs também necessitados, mas aqueles que a gente vê que por fora parece estarem super bens, mas por dentro aí estão carregando uma grande depressão. Então, entre em oração e peça não só por você, pela sua família, pelos teus, mas pelos mais necessitados, para Deus também te conduzir a essas pessoas que estão precisando ser acolhidas. Pessoas aí que a gente acha que por estar no momento de assim, aparentemente numa situação boa, a gente acha que eles não necessitam de nada, mas talvez são os que mais necessitam também da nossa oração, de um ombro acolhedor, de uma palavra de conforto aí, enviada por Deus, no caso, mediante as nossas orações. Então, que hoje a gente possa refletir, ser caridosos, fazer a caridade aos nossos irmãos e irmãs necessitados, que Deus nos direcione também aqueles que a gente acha que não necessitam de nada, mas estão aí numa grande depressão talvez e necessitam também muito de nós aí, não só os que conhecemos, mas a todos os irmãos e irmãs. Então que possamos refletir nesse momento, para que Deus, entremos em oração para que Deus nos conduza a essas pessoas, não só aqueles necessitados propriamente, mas no geral todos. Então, em meio às nossas dificuldades, que a gente enfrenta todos os dias, que possamos ver que ela não é nada
mediante a outros irmãos e irmãs que estão totalmente necessitados. Amém? Então reflitamos nessa noite de sábado aqui, né? Que o Senhor está nos proporcionando para essa reflexão e possamos fazer a caridade. E como nos diz, né, muitas pessoas, fazer o bem sem olhar a quem. Amém, meus irmãos? Possamos refletir, entrar em oração e pedir para Deus nos direcionar sempre, sempre e sempre a fazer a vossa vontade. Amém? Deus te abençoe e te guarde.